Olá, tudo bem? Bom dia a todos, aqui é Fábio e estamos aqui reunidos para mais uma meditação. Hoje, nesta sexta-feira, dia de jejum, silêncio, oração, abstenção de carne, devemos meditar hoje em nossos pecados, ter um grande recolhimento interior e desejar ardentemente nossa conversão. Para nos ajudar, então meditaremos sobre a liturgia do dia e também sobre as meditações de São Tomás de Aquino para esta sexta-feira da quarta semana da Quaresma. No dia de hoje, a liturgia mais uma vez frisa o tema de ontem, que falávamos sobre a amizade com Cristo e sobre a rejeição dessa amizade, tanto no seu tempo quanto nos dias de hoje. Então, mais uma vez aqui, Jesus demonstra quão errada é a percepção dos homens da sua época com relação a ele mesmo, Então aqui hoje de maneira mais clara, aquilo que tornou-se que era apenas uma inimizade, um não desejo de conversão, um sentimento de inveja, com certeza também, ou seja, o não estabelecimento de uma amizade com Cristo, tornou-se agora uma aversão que deseja, planeja, atraiçoá-lo a ponto de matá-lo, Então, como falávamos ontem, aquele coração que vai fazendo sala, abertura para coisas más, mesmo que elas sejam pequenininhas ali e não tão aparentes, aquele mal cultivado em nosso coração, ele vai aumentando de maneira progressiva, vai multiplicando-se, E ao contaminar toda a nossa percepção, a nossa razão, nossa inteligência, nossa sensibilidade, a forma com que a gente vê o mundo, aí pode chegar ao cúmulo, ao caos, de que se deseje a morte de Cristo, ou seja, de neutralizar plenamente aquela ameaça a nós. Para ilustrar isso hoje de maneira até mais contundente do que com o Evangelho, meditaremos sobre o livro de sabedoria, Ali nós iremos ver que essa sabedoria é expressa a Salomão, Esse livro que é atribuído a ele, tão antes de Jesus, já falava sobre esta rejeição que o Filho de Deus recebe. Que o homem que tem amizade com a graça, com o amor, com a verdade, ele tende a experimentar neste mundo tão decaído. Então nós iremos meditar sobre essa palavra e aprender com ela, pedindo ao Senhor que nos conceda essa sabedoria para mais conhecer a Deus e para mais amá-lo, e dessa maneira purificar mais o nosso coração, que é um desejo tão ardente em cada um de nós, nesse dia de hoje especificamente, Então peçamos ao Espírito Santo que produza esses frutos em nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença, e vos pedimos a graça, Senhor, não apenas de ter amizade para convosco, de escolher estar no vosso caminho, mas de, tendo essa escolha, permitir que a nossa amizade cresça cada vez mais e mais. E assim possamos defender o nosso relacionamento, defender a nossa amizade, defender a nossa comunhão contra seus opressores, contra seus adversários. E a estes não façamos sala, a este venhamos a expor a Tua beleza, a Tua verdade de maneira inconfundível, para que mais e mais pessoas possam conhecê-lo e amá-lo. Nossa maior alegria seja amá-lo, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Por isso, Senhor Jesus, que se estabeleça em nosso coração uma grande fortaleza, uma grande temperança, um grande conselho da vossa graça. Tornai-nos cientes, tornai-nos sóbrios, tornai-nos grandes defensores. Pois o que é o homem, o que seria o homem, se ele não defende, se ele não dá a vida por seus amados? E o nosso maior amor deve ser o vosso coração. Por isso, Senhor Jesus, dai-nos essa fibra nova, restaurada no dia de hoje, para nos opor aos vossos opositores, mas para solidificar-se no amor que o Senhor deposita em nós. Por intercessão da Virgem Maria Santíssima,
e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura, então, está no livro de Sabedoria, capítulo 2, versículos 1 e de 12 a 22, e diz o seguinte: Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos. E só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros, e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa, e foge dos nossos caminhos como de impureza. Proclama feliz sorte, final dos justos, a glória-se e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é a verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Vejam, meus irmãos, essa é uma passagem de um homem, de um rei, descendente direto de Davi, que pediu a Deus sabedoria, que essa virtude infusa em nosso coração pela graça de Deus, e que nos dá a condição de conhecê-lo. Então, Salomão tinha essa sabedoria. Deus achou justo, belo, formidável que ele tivesse tal desejo em seu coração de pedir para ser sábio e dessa maneira conhecer a Deus e dessa maneira ser habilitado realmente para amar. Salomão conheceu, por causa de sua sabedoria, o apogeu de todo o reino de Deus. O povo nunca foi tão próspero. Mas, mesmo assim, Salomão pôde perceber que a índole, a cerviz, o coração humano, vivendo na sua queda, no seu pecado, torna-se cego. E quanto mais Salomão tornava-se sábio, conseguia conhecer a Deus, mais tornava-se perceptível, tanto ao coração dele, o que precisava mudar, quanto também ao coração de todos os homens. Quão errados, perversos eram seus caminhos. E aqui, por sabedoria infusa, pelo Espírito Santo no coração de Salomão, a gente percebe como que Deus dando a ele a graça, de vislumbrar como seria a vida do Filho de Deus. Como seria, a trajetória do amor encarnado, daquele que habitaria o trono de Davi de maneira perene, contínua, daquele que iria alicerçar a salvação, abrir para os homens a porta do paraíso, corrigir e endireitar toda essa criação de Deus, que é a favorita, que são os homens, para que esses homens tornados retos, sábios e santos,
possam entrar na morada divina, na morada eterna. Salomão imaginou, né? E veja, a sabedoria dada por Deus o fez imaginar, o fez louvar, o fez ver de maneira muito clara como seria essa recepção do próprio Cristo no coração dos homens. Qualquer um poderia dizer ou imaginar que a recepção seria belíssima, cheia de cortejo, de louvores, de elogio, de retidão, de correção de vida, que os corações iriam então louvar a Deus por essa majestade tão digna e desejar conversão. Qualquer um de nós poderia imaginar quem é o homem no apogeu de sua sabedoria, no apogeu de seu sucesso, no apogeu de sua percepção, de sua maturidade, de sua inteligência. Poderia imaginar que se apresenta ao homem uma coisa boa, uma coisa santa, uma coisa certa, um caminho, né? E que isso possa ser rejeitado. Então a gente imagina essa boa recepção. Salomão não precisou imaginar, Deus disse a ele como seria, e que não seria assim tão simples. E descrevendo aqui, a gente vê muito hoje da sociedade desse tempo. Hoje mesmo, antes de gravar esse vídeo, eu estava olhando alguns vídeos do YouTube ali, que passam rápido, né, na barra de rolagem, e muitos deles têm mensagens muito profundas, né? Num desses, um senhor inglês estava com o filho de colo e ele estava nas ruas, né, da sua cidade pregando o nome de Jesus, anunciando a sua palavra, anunciando a necessidade de conversão. E provavelmente, como um pai zeloso, ele não tinha com quem deixar seu filho, então seu filho estava ali no colo. E passaram umas transeuntes dizendo assim: esse menino que você carrega para não te trazer tanta perturbação deveria ter sido morto, uma sugeriu. E a outra, que vinha atrás, né? Então a primeira sugeriu aborto e a segunda, a que vinha atrás, dizia que aquilo era abuso infantil. Tem até que tomar cuidado com essa palavra porque às vezes pode fazer o vídeo cair, né? Então, e aí o homem ficou transtornado, né? Porque ele se viu na sua missão fazendo a coisa mais digna e um ensinamento tão claro ao seu filho. E aí ele começou a vociferar contra essas mulheres, né? Dizendo assim: jamais eu causaria dano ao meu filho, jamais. Eu estou ensinando o que eu tenho de melhor. O que está no meu coração é o que eu tenho de melhor. Jamais eu iria propor a ele morte enquanto ele estava sendo gerado. Que horror, né? Se vocês pensam assim com vocês mesmas ou com as vossas famílias, que triste. Não, aqui ele crescerá tendo o exemplo do que eu tenho de melhor. Meu melhor acolhimento, minha melhor palavra, meu melhor ensinamento, a minha vida, o meu sangue, meu trabalho, meu amor, minha dedicação. Eu amo. Que horror que vocês estão fazendo, que vocês estão falando. Onde está o coração de vocês? Esse homem falava, né? Ou seja, era um homem clamando por sabedoria. Que os homens tenham sabedoria, que os homens saibam ver, ouvir, falar, sentir, praticar, conforme Deus deseja, que o homem seja refeito. Eu entendo a ansiedade dele, eu entendo o desejo dele, eu me senti na pele dele, né? Desejando preservar até mesmo meu próprio coração da maldade deste mundo e desejando também preservar aqueles que amo, né? Como que abraçando essas pessoas a dizer assim: a verdade existe, a beleza existe, Deus é próximo, Deus é constante, Deus é bom. Escolhei-o, ouvi-o, escolhe, pois, a vida, escolhe a graça, escolhe o bem, escolhe a santidade, escolhe com sabedoria, com sensatez. E a resposta das mulheres, né, no vídeo, demonstrava loucura, perda total da sensatez, perda total do amor. A leitura de ontem falava
Deus não está em vossos corações. Jesus dizendo isso aos homens, né? Deus não está em vossos corações. A palavra dele não habita em vós. Aí onde vocês estão, né? Jesus falando ontem aos seus inimigos e opositores, existe um frio, uma desolação, um medo, uma inconstância, um perigo terrível. Olha que triste, que grave isso, né? Sabe como é que elas responderam a esse Senhor, a esse Pai? Elas riram, como que hienas, rindo, né? Rindo, gargalhando, tentando dizer a ele: você é inócuo, você é podre, você é péssimo. E é exatamente isso que eu vi hoje aqui na leitura, a sabedoria que Deus deu a Salomão de dizer como que as pessoas estão ali diante da graça, né? Então, o que as pessoas falam? Armemos ciladas. A sua presença nos incomoda. Você se opõe ao nosso modo de agir. Nosso modo de agir, eu diria, nosso modo de falar, nosso modo de vestir, nosso modo de desejar, nosso modo de ter relação sexual, nosso modo de nos comportar com o próximo, com Deus, com tudo. Você repreende em nós as transgressões da lei, reprova as faltas contra a disciplina. Então, que mais, né, que as pessoas dizem, né? Sua vida é muito diferente. Olha só, sua vida é muito diferente. Seus caminhos são imutáveis. Os caminhos de Jesus não mudam. É sempre para o bem. Seu caminho é reto, o procedimento não faz curva, né? Ou seja, não abre concessões morais e éticas, nunca procura um objeto mau. Está sempre decidido ali na decisão, no discernimento. O procedimento de Cristo e dos seus é o seguinte: sempre fazer o que é bem e todo o bem possível, nunca fazer o que é mal, jamais, em nenhum tipo de mal. E em toda circunstância, em cada agravante ou desagravante, né? Em cada intuito moral, não só na matéria, mas na circunstância e na intenção, procurar a retidão e o bem. E esse bem é conhecido como? Por meio dessa virtude chamada sabedoria, que se pede e se alcança. E a sabedoria é o conhecer de Deus. E o conhecer de Deus expõe ao homem o que é todo o bem, o que é toda a verdade, o que é toda a fé. Daí o coração jamais vacila, principalmente por dizer assim: eu não sabia. Não sabia. O homem que tem a Deus, esse Deus que se dá constantemente, ele sabe o que é bom. E aí o mundo tem essa resposta: a sua vida é muito diferente da dos outros, seus caminhos são imutáveis. Então, os homens também desse tempo pensam assim: vocês nos comparam com moedas falsas e fogem dos nossos caminhos como da impureza. Sim. Que tem de mal em fugir dos caminhos deste mundo? Se eles são injustos, são maldosos, são perversos, mas se dizem virtuosos, já percebeu, né? Que aqueles que querem apregoar tantos direitos de defesa e tudo mais, apregoar a defesa contra o inocente desamparado, são os mais agressivos, os mais torpes, os mais ignorantes, né? Ao olhar para aquelas senhoras lá do vídeo, já dava para entender a ideologia de vida delas, assim. Pelo jeito com que se comportavam, pelo jeitinho que o cabelo era cortado, né? Pelo jeitinho que estavam ornadas e ornamentadas, como ativistas, né? Militantes. Ou seja, estão ali na defesa, né? De algumas pessoas que elas se dizem oprimidas, mas ao mesmo tempo se veem no direito de, por exemplo, condenar uma criança à morte na vida intrauterina, ou de dizer que a paternidade daquele homem é tóxica e que o que ele estava fazendo era abusivo. Enfim, né? Arrotam para o mundo uma certa virtude, mas essa virtude é inchaço. É terrível, não conhece o bem.
porque diante do bem fazem chacota para tentar neutralizar seus efeitos. Então, o que esse povo faz? Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. E aí, para o justo, que é Jesus, ou para seus justos, que são seu povo, testemos sua paciência, procuremos condená-lo, coloquemos à prova, o sujeitemos a ofensas e torturas. Por isso que aquele homem viveu naquela praça, naquele dia, em que ele achava que iria levar muitas almas ao conhecimento do Senhor que tanto o ajudou, foi um dia nublado, foi um dia triste, porque ele se viu humilhado, torturado, ofendido, transgredido. Mas o vídeo espalhou-se. E um vídeo simples que era lá da Inglaterra passou aqui também no Brasil. E eu vi, e aquilo me ensinou muita coisa. Muitos corações não querem ouvir. Mas será a ocasião para testar, para provar o que se tem de mais puro, o que se tem de mais odorífero, o que se tem de mais valoroso no coração dos justos, os amigos de Jesus. Quanto mais amigo de Jesus nós formos, mais teremos força para defendê-lo, para amá-lo, para acreditá-lo, para estar diante de tudo isso que nos prepara. Ofensas, torturas, provados na paciência, Então, quão paciente deve ser o coração de alguém que é amigo de Jesus? Porque quanta coisa não aguentou o Senhor, mantendo-se em estado de graça, de amor, de doação e de constante provação. Então seremos condenados à vergonha, à morte, à tortura, ao esquecimento. Mas tais pensamentos dos ímpios, se enganam, pois a malícia tornou cego todos eles. Então nunca se confunda, você que decidiu ter amizade por Jesus. Você não é o cego, você não é o louco, você não é o desvairado, você não é o infeliz, você não é o sozinho, você não é o desalmado, você não é o vilão, você não é a parte podre, você não é o que tem o coração, ruim, perverso, você não é mau. Você não é um mau pai, você não é uma má mãe, você não é um mau filho, você não é um homem mau, você não é um cidadão mau, você não é uma pessoa perversa. O amigo de Jesus é bom como Jesus, é firme como Jesus, é alegre como Jesus, é feliz como Jesus, mas é forte como Jesus, é paciente como Jesus, é íntegro como Jesus, é corajoso como Jesus, se expõe como Jesus, está entregue como Jesus, é frágil como Jesus, chora como Jesus, é incompreendido como Jesus foi incompreendido. Muitas vezes a gente não eleva a voz, a gente não grita aos quatro ventos, mas existem corações que precisam da amizade do Senhor como a gente precisa constantemente. E por quem será senão por nós? Nós iremos calar diante das ofensas, agressões, transgressões, ameaças, injúrias, calúnias, prisões, torturas. Nós não podemos. Não convém. Convém mais fazer aquilo que agrada a Deus por todo o bem que Ele realizou em nossas vidas. Não é verdade? Não é assim que diz São Paulo e São Pedro? Que adianta obedecer a este mundo que quer calar o coração dos que amam Jesus? Se esse mundo nada pode dar a nós, e se nesse mundo temos pouco interesse, mais vale agradar a Deus que nos deu a vida, que nos deu a paz, que nos deu a graça, e levar os homens ao encontro deste Deus que nos faz realmente ver. Por mais que muitos andem ainda num caminho de cegueira,
que bom é ver. Portanto, meus irmãos, hoje nós meditamos sobre esse elo sagrado, santo e perene que o precioso sangue de Jesus nos faz viver, conforme nos diz São Tomás. Assim ele diz: pelo sangue de Cristo a nova aliança foi selada. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. O termo aliança tem duplo significado. Primeiro, pode significar todo tipo de acordo ou pacto. Ora, Deus fez por 2 vezes um acordo com a humanidade. No primeiro acordo, Deus prometeu ao homem a prosperidade temporal e a libertação das perdas temporais, e esse pacto é chamado Antiga Aliança. Em outro pacto, Deus prometeu ao homem bênçãos espirituais e a libertação das perdas espirituais. Esse é chamado Nova Aliança. Assim se diz em Jeremias: firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Eis a aliança que então farei com essa casa de Israel. Incurtirei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será meu povo. Era costume entre os antigos derramar o sangue de uma vítima em confirmação de um pacto, de uma aliança. Moisés fez isso quando, pegando o sangue para aspergir, ele e o povo, disse ele: eis o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Êxodo 24:8. Assim como a antiga aliança foi então confirmada no sangue figurativo dos bois, a nova aliança foi confirmada no sangue de Cristo, derramado na sua paixão. Segundo significado. A aliança também tem outro sentido, mais estrito, quando significa a distribuição de uma herança entre os diferentes herdeiros. Isso é um testamento. Um testamento, nesse sentido, só é confirmado após a morte do testador. Conforme diz São Paulo, um testamento só entra em vigor depois da morte do testador. Permanece sem efeito enquanto ele vive. Hebreus 9:17. Deus, no princípio, fez uma distribuição da eterna herança que iríamos receber, mas sobre a figura dos bens temporais. Esta é a aliança antiga. Mas depois ele fez a nova aliança, prometendo explicitamente a herança eterna, o que de fato foi confirmado pelo sangue da morte de Cristo. E portanto, nosso Senhor, falando sobre isso, diz: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. 1 Coríntios 11:25. Como se dissesse: por aquilo que está contido neste cálice, a nova aliança, confirmada no sangue de Cristo, é comemorada. Ou seja, temos uma antiga aliança que Deus cumpriu ao libertar o povo, do opróbrio da opressão no Egito. Mas temos uma nova e eterna aliança que Jesus prometeu, que é o paraíso aberto pelo seu sangue. 2. Há outras coisas que fazem o sangue de Cristo precioso. São elas: número 1. A purificação de nossos pecados e impurezas. Ele nos lavou dos nossos pecados por seu sangue. Apocalipse 1:5. 2. A nossa redenção. Foi imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça. Apocalipse 5, versículo 9. E 3. O estabelecimento da paz entre nós, Deus e seus anjos. O preço do próprio sangue na cruz restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e nos céus. Colossenses 1:20. 4. O projeto de vida para todos aqueles que o recebem. Bebei deles todos. Mateus 26:27. E bebeste como vinho puro o sangue das uvas. Deuteronômio 32:14. Quinto motivo: a abertura do portão do céu. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Isto é, pela contínua oração feita a Deus em nossa intenção, porque seu sangue grita diariamente por nós ao Pai. Como de novo nos é dito: vós vos aproximastes do sangue da aspersão,
que fala com mais eloquência do que o sangue de Abel. Hebreus 12, versículos de 22 a 24. O sangue de Abel pedia por punição, o sangue de Cristo pede por perdão. E sexto, a libertação dos santos do inferno. Quanto a ti, por causa de tua aliança de sangue, libertarei os teus cativos da fossa sem água. Meus irmãos, que coisa, né? Que coisa belíssima, né? Hoje Jesus vem falar a nós. Ele realmente deseja uma amizade com a nossa alma, estabelecer essa amizade e selá-la com o sangue derramado na cruz, o sangue derramado no leito da cruz. E diante desse relacionamento tão profundo com Deus, por que a gente vai temer os opositores de Cristo? Não. Então, terminando de falar sobre aquele vídeo, né, do pai com o menino e as duas outras, eu percebi de que lado eu estou, né? Então eu estou do lado dos amigos do Senhor Jesus. Acho justa sua causa, acho bela sua índole e sua conduta. Acho justificado seus caminhos serem diferentes de todos os outros homens. Acho puro, odorífero, bacana, alegre, feliz estar diante dos amigos de Cristo, né? E amar a Cristo, e viver em Cristo, conhecê-lo, amá-lo. É pacífico, é bom, é seguro, é correto, é sensato. Quanto à insensatez, à loucura, né? O devaneio dos demais, eu acho que se acaba, rápido até. Depende apenas de conhecimento. E conhecimento Deus dá a quem pede, como deu a Salomão no dia de hoje. Deus abençoe você, tenha um santo dia, bom fim de semana. Tchau.